Naquela noite, as luzes do restaurante piscavam como se celebrassem algo que, para alguns, já não fazia sentido. Havia guirlandas, cada mesa com um pequeno arranjo, e do alto vinha uma música familiar que parecia prometer união. No entanto, numa mesa próxima à parede, sob um reflexo enfraquecido das lâmpadas, uma mulher dobrava as mãos sobre um prato quase intocado. Aos 87 anos, Dona Amélia parecia menor do que as pessoas esperariam. O corpo curvado de quem guardou muitos anos de trabalho no corpo, as linhas do rosto marcadas por noites de vigilância e por um cansaço que nada mais sorria. Ela observava as famílias que a rodeavam, crianças correndo entre cadeiras, um casal limpando com cuidado o chantilly da boca do filho, o tilintar dos talheres acompanhado de risadas altas. Em silêncio, Amélia lembrava dos natais que já tivera, uma vida inteira de noites longas, costurando, varrendo, alimentando bocas que cresceram e se esticaram longe dela. E daquela noite, as lembranças só traziam um mesmo sabor, abandono disfarçado de justificativa. No bolso do casaco, um bilhete enrugado que dizia que dava muito trabalho era o último recado que escutara dos filhos antes que a porta se fechasse sobre ela. Do outro lado do salão, numa mesa menor, uma mãe apertava as mãos na expectativa de tornar uma promessa simples realidade. Carla tinha 35 anos, trabalhava com limpeza em prédios comerciais e sabia, pelo tato e pela rotina, que cada moeda tinha peso de decisão. Havia semanas poupando, riscando despesas de um caderno onde anotava até o troco do pão. Sofia, sua filha de 7 anos, usava uma tiara de papel e acreditava com a convicção das crianças que naquela noite seriam princesas. O vestido de Sofia não era novo, mas ela torcia o tecido com cuidado, como se costurasse esperança. Carla havia guardado R$ 80 para aquele jantar. Era só um valor pequeno frente ao resto do mundo, mas para ela representava um presente digno. O sonho não era ostentação, era um retrato de normalidade. Comer um prato quente em um lugar que cheirava a vinho e a canela, ouvir uma música sem pressa, ver Sofia estourar o balão que vira coroa na cabeça. Na mesa, Carla segurava a mão da menina e prometeu, baixinho, que tudo daria certo. O contraste entre as mesas era nítido. No canto, Amélia olhava para o prato como quem hesita em reclamar algo que já não tem voz para pedir. As luzes de Natal pendiam sobre sua cabeça, e uma lágrima solitária desenhava no rosto o caminho de anos de rendição. Algo ali, naquele instante, rompeu a ordem social do restaurante. A garçonete, jovem e ansiosa por liberar a mesa para um grupo que chegara, aproximou-se de Amélia com a pressa de quem tem metas e poucos minutos de folga. Em voz mais firme do que precisava, pediu que a senhora liberasse o lugar. A timidez de Amélia, juntada com uma frágil determinação, a fez levantar. Suas pernas tremeram, o corpo deu um passo errado e o chão veio ao encontro dela. O som do corpo tocando no piso abafou por um segundo as músicas natalinas. Foi um estalo de atenção. Os rostos viraram. Havia suor no rosto de Amélia e o medo antigo nos olhos. A garçonete recuou, desconfortável. Por trás dela, algumas pessoas murmuraram. Ninguém ainda havia se aproximado quando Carla levantou a mão sem pensar muito. O instinto de proteção falou mais alto que qualquer cálculo de risco. "Fica calma, dona", disse Carla, ajoelhando-se com a pressa de quem aprendeu a cuidar. "Vou ajudar a senhora." Sofia, curiosa, encolheu o corpo sobre a cadeira, os olhos grandes cheios de inquietude. Ao ver a gravidade do tropeço, a garota soltou a tiara e estendeu a mão também, oferecendo o impulso de uma criança que entende que a única autoridade necessária é a do afeto. Carla não pensou se aquilo a deixaria atrasada, se custaria o dinheiro que guardara. Não pensou se, depois, alguém poderia reclamar. Pegou o casaco de Amélia. Pediu à garçonete que trouxesse um copo d'água, cobriu os ombros frios. Enquanto acomodava a senhora em outra cadeira, fez um gesto simples. Convidou-a a ficar naquela mesa com elas. A garçonete hesitou, os olhos buscando alguma orientação de seu gerente. O movimento do público oscilou entre a curiosidade e o alívio. E então, com a naturalidade dos que acreditam que pequenas gentilezas mudam rotas, Amélia foi trazida para a mesa de Carla e Sofia. A sala voltou ao seu fluxo, como se a breve interrupção fosse apenas parte de uma história maior. Aquela decisão de Carla foi simples e ao mesmo tempo definitiva. Sentada frente a frente com Amélia, ela viu as mãos da mulher, calosas, com pequenas manchas de idade como mapas de guerras e trabalhos. Ouviu a voz trêmula quando a idosa contou, em poucas frases, que havia sido costureira a vida inteira, que tinha marcas de agulha nos dedos e histórias do tempo em que sustentou filhos com o talento das mãos. Nada pedira.
Fala pausada, recorte de memórias que não chegavam a pedir abrigo, mas que imploravam por reconhecimento. O jantar começou como um encontro improvisado. Sofia ofereceu pedaços de pão, a garçonete trouxe o prato com uma gentileza tardia. O sabor da comida, o calor do ambiente, a sensação de estar em um lugar com gente ao redor transformaram-se numa tábua de salvação tênue. No fim, a conta chegou, R$ 127. Carla vasculhou a bolsa, contou as notas que havia poupado durante a semana e mostrou a desolação momentânea. Tinha só 80. Amélia, com um cuidado que surpreendeu, tirou do bolso um envelope simples e colocou à mesa R$ 50. E assim, juntas, pagaram o valor exato. O gesto de Amélia não era de ostentação. Era um ato de participação, uma recusa a tornar-se peso total para outros. Havia orgulho naquele movimento. Ela ainda poderia contribuir. Ao saírem do restaurante, Carla tomou a decisão que mudaria as próximas horas. Perguntou se a senhora tinha para onde ir naquela noite. A resposta foi um silêncio que dizia mais do que palavras. Não. Os filhos tinham saído e a deixado ali. A justificativa que haviam deixado, que ela dava muito trabalho, ecoava como um fino corte que não tinha a quem clamar. Venha comigo, falou Carla, com a autoridade de quem já decidira. Tenho um quartinho. Não é grande, mas tem um colchão, água quente. Sofia e eu vamos emprestar nosso cobertor. Amanhã a gente conversa com calma, pode ser? Amélia olhou para a menina e para Carla. Havia naquele olhar algo que não se entrega fácil, uma mistura de desconfiança e esperança. Por fim, aceitou. O quartinho que Carla alugava ficava num corredor estreito de um apartamento dividido em várias partes. A locadora, Dona Edna, era uma senhora de voz áspera, mas de coração não menos atento. Quando chegaram, o espaço cheirava a sabão e a panos lavados. Havia um pequeno fogão a gás, uma prateleira com poucos utensílios e desenhos pregados na parede. Trabalhosos rabiscos de Sofia que davam vida ao ambiente. Uma cortina separava o pequeno pedaço onde Sofia dormia. Um cobertor colorido pendia como se tivesse sido feito por mãos que sabiam transformar pouco em aconchego. Enquanto Sofia mostrava os desenhos à nova hóspede, uma família com 3 corações grandes pintados ao centro, Carla preparou um chá e trouxe um prato de arroz com feijão. Simples, confortável. O som da cidade invadia a janela, mas ali dentro havia uma constelação mínima de afeto que começava a se formar. Amélia aceitou um banho morno, sentiu a água tocar a pele como se renovasse algo que não sabia estar tão cansado. Naquela noite, antes de dormir, Amélia contou retalhos da própria vida. Falou sobre o marido que morreu jovem, sobre horas em fábricas e de quando costurava de madrugada para que as crianças tivessem sapatos. Não havia autopiedade na fala, havia memória. E entre as lembranças veio uma surpresa. Um pequeno caderninho com anotações, um talão de poupança escondido entre folhas de receita e um envelope com talão do banco. Ao notar o interesse de Carla, Amélia explicou que havia guardado dinheiro por anos em segredo. A revelação foi feita com um gesto modesto. O talão de poupança era puxado de uma bolsa de tecido que vivia no fundo do armário. Quando abriram o livreto, conferiram o saldo. A cifra era grande demais para aquele quartinho. R$ 120 mil. Um valor que podia, de fato, garantir mais do que noites tranquilas. Podia comprar uma casa modesta, pagar aluguel por meses, pagar dívidas que poucos sabiam do rosto. O número piscou na mesa de cozinha como algo que trazia tanto luz quanto sombra. Carla sentiu o peso do número nos ombros, não por cobiça, mas por responsabilidade. Pensou nos planos que poderiam ser concretizados, um contrato de aluguel com 6 meses pagos, uma margem para socorrer cobranças, um pequeno fundo para Sofia crescer com alguma segurança. Olhou para Sofia, que dormia com a cabeça inclinada, e para Amélia, que ajustava o lenço na cabeça com delicadeza. Era uma possibilidade de virar a página, de trocar abandono por cuidado. A ideia nasceu na mesma hora, como uma semente que brota diante da fome. Alugar uma casa onde cabessem as 3, e pagar adiantado o aluguel de meio ano para garantir a tranquilidade. Amélia, com uma serenidade que vinha de quem havia decidido anos atrás a própria vida, aceitou o plano. Havia um brilho nos olhos dela diferente do cansaço de antes, alívio e uma vontade de usar o que guardara
para algo que fizesse sentido. Porém, a descoberta de uma quantia tão considerável trouxe consigo sombras previsíveis. Mesmo naquela madrugada, o pensamento de Carla foi aos filhos de Amélia, gente que até poucas horas antes fechara a porta com uma justificativa tão crua. O que fariam, agora que soubessem da existência da poupança? Haveria perguntas, possivelmente pressões. Carla sabia que o mundo se dividia entre quem cuida e quem quer tomar. Conhecia a dureza das ruas e a fragilidade das possibilidades. Na manhã seguinte, antes de saírem para ver casas, os três tomaram um café simples à mesa minúscula. Sofia pintou com lápis de cor uma imagem comemorando a nova casa que imaginavam. Amélia, com voz baixa, contou que sempre quis ter uma roseira no quintal, um capricho que parecia impropriamente luxuoso àquela altura, mas que simbolizava limpeza e cuidado. Carla prometeu que, se conseguissem uma casa com quintal, plantariam a roseira juntas. O dia clareou com promessas pequenas. Foram a uma imobiliária modesta, conversaram com um corretor que, ao ver a situação, sugeriu um imóvel simples, com 2 quartos e um quintal pequeno. O proprietário pediu garantia. Carla explicou que a intenção era pagar 6 meses adiantados, o que deixou o homem mais firme. Era um movimento pragmático, segurança para quem precisa respirar. Enquanto assinavam a proposta com a assinatura reconhecida em cartório, a vida parecia caminhar para uma nova rota. Assinar com firma reconhecida deu ao negócio o tom de algo sério, irrevogável. Dona Edna ajudou com a papelada, relutantemente orgulhosa de ver que o quartinho que alugava se transformava num ponto de partida. O interesse, contudo, não vinha apenas das boas intenções. O fato de haver R$120 mil no banco era um sinal que cedo ou tarde puxaria olhos que não dormiam. Na volta, carregadas de caixas com poucas coisas, amarradas com coragem e esperança, as 3 atravessaram a rua. Sofia cantava uma canção improvisada com a boca cheia de biscoitos. Amélia observava o movimento como quem aprende outra vez a confiar. Carla, por trás do sorriso que largava, sentia um peso. A presença dos filhos da senhora poderia transformar aquele cenário de proteção em algo tenso. Ela tentou não olhar muito para o celular. Havia pouca privacidade naquele momento, e a cada toque imaginado, questões se formulavam na cabeça de Carla. Quando os descendentes saberiam? O que diriam? Como reagiriam? Havia na cidade a tradição daqueles que se dizem filhos e, diante de um patrimônio, assumem novos papéis, nem sempre os mais gentis. No entardecer, quando começaram a levar as últimas caixas para o novo lugar, um carro parou à frente do portão. Um homem saiu, com passos firmes e olhar que tentava forjar calma. Não era a primeira visita inesperada que Carla enfrentaria em sua vida, mas havia algo naquela presença que apertou o peito dela. O homem abriu a boca e começou a falar. Seu tom era prático, seus olhos calculistas, e nas palavras que escolheu havia uma certeza incômoda. Ele estava ali porque soube do paradeiro de Amélia. Por um segundo, o mundo fez uma pausa. Sofia, que segurava um braço de boneca, viu as expressões adultas em volta e puxou a manga de Carla. A menina não sabia ainda o que aquela pessoa significava. Carla trocou o olhar com a idosa, que, de tão tranquila no começo do dia, agora segurava a alça de uma sacola como quem se prepara para algo que ainda não sabe nomear. Amélia ergueu o rosto e, numa voz que tremia menos do que o corpo, perguntou quem era aquele homem. A resposta veio com a naturalidade de quem acredita ter direito. Sou Roberto, seu filho. Havia nos traços de Roberto uma mistura de familiaridade e um aspecto que as horas não tinham domado. Pressa por posse. Ele falava de modo cortante, mencionando histórias antigas e a necessidade de colocar as coisas em ordem. A fala pretendia ser um compromisso, mas soou para Carla como a primeira pedra do que poderia ser uma tentativa de tomada. Carla sentiu o líquido quente da ansiedade subir pela garganta. A presença de Roberto custou-lhe a ingenuidade do início do dia. Aquele era agora o indício de que a estrada que escolheram caminharia por terreno áspero. Amélia, porém, manteve no rosto uma serenidade que falava de uma vida inteira enfrentando intempéries. Seu olhar não se apagou, mas também não era ingênuo. O diálogo que se seguiu foi curto e tenso.
Roberto falava em termos de direitas e laços de sangue, insinuando que precisavam conversar em outro ambiente sobre assuntos da família. Carla, protegendo Sofia, ouviu e pensou rápido. Sabia que aquele contexto poderia gerar muito além de palavras. E foi justamente ali, naquele portão recém-lavado, que uma linha invisível entre o que parecia ser um refúgio e o que poderia ser uma disputa se delineou. Quando a noite começou a baixar, as luzes da nova casa acenderam-se com aquela luz dourada que promete abrigo. Foi uma vitória humilde, caixas arrumadas, um colchão no chão, uma panela no fogão. A roseira ainda era apenas um sonho disperso nas conversas de café. Mas houve também um pressentimento. O som do carro que voltava pela rua trazia não apenas distância, mas a certeza de que mais cedo ou mais tarde outras vozes bateriam à porta. E naquele ponto, enquanto Sofia já cochilava num cantinho com a boneca ao lado e Amélia dormia com o lenço ajustado, Carla sentou-se à mesa pequena, segurando o talão de poupança entre os dedos. O número R$120 mil ainda brilhava como promessa e como ameaça. Ela sabia que acolher alguém trazia a responsabilidade que transcendia as contas pagas. Era preciso estar pronta para defender aquilo que haviam construído em algumas horas de coragem. Lá fora, o vento natalino balançava a rua. Lá dentro, a casa cheirava a pão aquecido. No silêncio, porém, havia um barulho que fazia o coração bater mais forte. As chaves de um carro, passos que retornavam, e uma voz que, do lado de fora, perguntava por Amélia, como se pedisse algo que não poderia ser questionado. Foi nesse instante que Carla percebeu que a verdadeira prova daquela doação ainda estava por vir. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem invoca forças que vêm de lugares silenciosos, e se levantou para atender a porta. Do outro lado, a noite já não era apenas promessa, era aviso, e a história que começara naquela véspera de Natal como um gesto de misericórdia entre uma mãe, sua filha e uma idosa sozinha, encontrava agora a primeira sombra que precisava ser enfrentada. Carla abriu a porta com a sensação de que qualquer hesitação poderia custar caro. Do outro lado, Roberto manteve-se em pé, como quem esperava que a distância física se transformasse em autoridade. Havia no rosto dele um afã que traduzia pressa por resultados, e na voz uma tentativa de normalidade que carregava mando. "Mãe", disse ele, como se o único verbo possível fosse o de posse. "A gente precisa conversar. Não pode ficar por aí." Amélia ergueu o queixo com aquela calma que vem de quem já viu muitas estações. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam por conta do cansaço. Sofia encolheu-se atrás do cobertor colorido. Carla pôs a mão no ombro da menina, firme, pronta para não recuar. Roberto entrou com um passo que media o território. Logo atrás dele surgiram Paulo e Márcia, vindos com rostos que tinham mais pressa por soluções do que preocupação genuína. Luciana não estava. Em seu lugar, um silêncio que pesava quase tanto quanto a presença dos outros presentes. As primeiras palavras foram duras, mas calculadas. "A senhora não pode simplesmente sumir assim. Estamos preocupados", disse Paulo, como se preocupação fosse sinônimo de dono de interesse. Carla sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de proteção e raiva. Não era apenas o tom de posse, era a maneira com que subestimavam tudo o que lhes havia acontecido até então, a decisão pequena e humana de oferecer um prato e um cobertor. As conversas se sucederam, todas circundando a mesma órbita de intenção não declarada. A poupança recém-descoberta girava como imã. Roberto falou em voz baixa de assuntos da família e sugeriu levá-la para a casa deles, por segurança, como se segurança se medisse em distância de quem cuida apenas quando convém. Carla, que conhecia as ruas e as possibilidades de gente que vira parentes apenas quando há ganhos, mudou de estratégia. Pediu que a conversa fosse feita com calma, dentro de um órgão oficial, se realmente houvesse dúvidas. Sugeriu que procurassem a delegacia e ficassem registradas as alegações. Ao ouvir aquilo, o rosto de Roberto endureceu. Paulo, que havia vindo com a intenção de exercer poder rápido, pareceu vacilar. No entanto, ainda naquela noite, fizeram exatamente o que Carla temia. A delegacia,
chegaram palavras que, ao serem transcritas, tomaram forma de boletim de ocorrência. Um registro afirmando que Amélia teria saído de casa sem avisar. Um boletim que, se lido de forma crua, podia parecer natural. Um filho preocupado que não sabia onde encontrar a mãe. Não mencionaram a conta no banco. Até ali, mantiveram a narrativa mínima que poderia gerar investigação, não posse imediata. O boletim, contudo, foi o primeiro passo para algo mais grave. No dia seguinte, movidos por advogados que assessoravam interesses mais do que afetos, os filhos peticionaram ao judiciário um pedido de interdição. Alegaram incapacidade da idosa, apresentando documentos médicos antigos, laudos do tempo em que a memória falhara por curtos episódios, registros muitas vezes ultrapassados. Era uma tática, criar a atmosfera necessária para que um curador fosse nomeado e então ter acesso ao patrimônio. Carla recebeu a notícia por uma ligação. A voz do outro lado transmitia frieza. Eles entraram com um pedido de interdição. A simples possibilidade fez seu corpo apertar. Ela sabia, pelas histórias que ouvira no trabalho, que a interdição é um instrumento sério, criado para proteger os frágeis, mas que também pode ser deturpado quando mãos inescrupulosas querem controlar bens. Vamos à defensoria, disse ela, sem hesitar. Não podemos permitir que tirem dela a escolha de onde quer viver. Foi assim que Dr. Carlos Mendes entrou na história. Defensor público, de fala calma e olhar focado, acostumado a ver casos em que a lei precisa ser um escudo e não uma arma. Ao escutar os fatos, pediu cópias do boletim, as cópias do talão e solicitou laudos médicos atualizados. Protocolou o pedido de urgência para a produção de documentos e marcou a avaliação por um neurologista e um psiquiatra, profissionais independentes que poderiam averiguar a real condição de Amélia. Enquanto aguardavam as avaliações, a tensão cresceu. As visitas ao banco, discretas, cuidadosas, foram necessárias para confirmar a titularidade da poupança. Os papéis estavam em ordem. O talão de poupança, a identidade, o cartão. Nada de ilegalidade, nada de fraude. A mera existência do montante, porém, amplificava desejos. O neurologista, um clínico respeitável chamado Dr. Álvaro, examinou Amélia com método e respeito. Fez testes de orientação no tempo e no espaço, avaliou força e reflexos, conversou sobre fatos recentes e remotos. O psiquiatra, Dr. Helena Rocha, ouviu as falas da idosa, analisou seu comportamento e suas capacidades de decisão. Ambos redigiram laudos recentes, contendo avaliações claras. Amélia demonstrava capacidade para atos da vida civil. Não havia indícios de déficit cognitivo que a tornassem incapaz de gerir seus bens naquele momento. Os laudos, com assinatura e carimbo, chegaram ao processo. Quando a audiência foi marcada, a cidade pareceu prestar atenção, não pela fama do caso, mas por algo mais profundo, a sensação de que aquilo poderia ser mais uma história de exploração ou um exemplo de justiça. A sala da vara de família estava quente pela expectativa. Juíza doutora Helena Figueiredo presidia com seriedade. Era conhecida por respeitar o devido processo e, ao mesmo tempo, por ter sensibilidade às vulnerabilidades humanas. No banco das testemunhas, desfilaram pessoas do trabalho de Carla, a locadora Dona Edna e vizinhos que confirmaram que Amélia vivera momentos de lucidez e autonomia. O defensor público conduziu as testemunhas com perguntas firmes, revelando o cuidado que havia sustentado a decisão de acolhimento. Em outro momento, um dos filhos apresentou antigos relatos de confusão, tentando construir um quadro de incapacidade. Havia tensão. Os argumentos jurídicos, apesar de técnicos, eram apenas pano de fundo para algo maior que se jogava em campo: a decisão sobre a autonomia de uma mulher que escolhera com quem querer viver. O ponto de inflexão veio quando Luciana entrou no tribunal. O depoimento dela não fora esperado por muitos. Por semanas circularam boatos. Alguns diziam que ela estava com os irmãos, outros que mantinha a distância. No entanto, diante da juíza, Luciana falou de forma que ninguém saiu ileso. Contou como, de fato, a família a deixara no restaurante. Citou as palavras duras que ouvira ecoar. Descreveu a sensação de se ver livre de uma responsabilidade que os havia incomodado. Havia repulsa em sua voz, mas também clareza. Sua fala desmontou a narrativa dos que alegavam proteção. Mostrou que o abandono havia sido real. Começou Luciana, com gestos que denunciavam conflito. Nós dissemos que ela dava muito trabalho. Dissemos para tirar um peso.
Mas vendo ela com vocês, vejo que não foi só trabalho. Foi medo de enfrentar a vida de cuidar. Eu sinto muito. O choro contido de Luciana, as palavras que rimaram com arrependimento, produziram um efeito imediato na sala. Juíza Helena pediu que ela se explicasse sobre as circunstâncias do abandono. Luciana relatou que passara por momentos pessoais difíceis, que a culpa e a vergonha a haviam afastado, e que ao descobrir da intenção de utilizar os bens da mãe, algo em seu interior quebrou. Era um depoimento que não anulara seu passado, mas que confessava uma verdade dolorosa e, por isso, poderosa. A audiência prosseguiu com a apresentação dos laudos recentes. Carlos destacou que a autonomia de Amélia estava preservada, que a legislação sobre interdição exige cautela e que a intenção por trás do pedido dos filhos deveria ser averiguada. A juíza ouviu, observou os documentos, considerou os depoimentos. No final, sua decisão foi clara. O pedido de interdição foi julgado improcedente. Em seu despacho, a magistrada ressaltou que a medida de interdição não se justificava no presente caso e ordenou o encaminhamento dos fatos ao Ministério Público para que se investigasse a conduta daqueles que haviam abandonado a idosa, citando o artigo 98 do Estatuto do Idoso como base para apurar possível abandono, medida que demandava apuração criminal e acompanhamento. Houve um silêncio pesado quando as palavras de improcedência foram lidas em voz alta. Para Carla foi alívio, para os filhos, uma derrota que misturava indignação e invisível vergonha. Para Amélia, foi uma confirmação do que sentia, o direito de escolher onde e com quem queria passar os próximos anos. Depois da audiência, o encaminhamento ao Ministério Público desencadeou uma investigação breve, mas eficaz. Promotores procuraram documentos, falaram com testemunhas e concluíram que havia indícios suficientes para a apuração do abandono, abrindo caminho para a responsabilização dos atos no âmbito criminal, sem que isso interrompesse a nova vida que se construía. De volta à casa que pagaram com os primeiros meses adiantados, abriram-se janelas de normalidade cotidiana que pareciam simples, mas eram profundos reparos de humanidade. Carla conseguiu na sequência uma colocação melhor na empresa onde trabalhava, um contrato mais digno e horários que permitiam conciliar trabalho e cuidado. Não foi sorte, foi consequência de noites em que não desistira de procurar, de conversas com colegas e da imagem de alguém que, ao ajudar, não pediu aplauso nenhum. O salário um pouco maior significou que ingredientes melhores preencheriam a mesa e que Sofia poderia estar matriculada em atividades que ampliavam seus horizontes. Sofia, por sua vez, cresceu num ambiente de afeto e responsabilidade. As brincadeiras com animais do bairro despertaram nela uma afinidade que anos depois se tornaria profissão. Entre um socorro a um cachorro atropelado e um cuidado a um gato doente, a menina que sonhara ser princesa começou a imaginar um mundo em que cuidar de outros seres fosse sua vocação. Estudou com afinco, contou com pequenos incentivos e uma bolsa de estudo que a cidade ofereceu a jovens talentosos de famílias de baixa renda. As horas de estudo, as manhãs de plantão em clínicas veterinárias e o esforço pessoal a levaram, anos depois, a formar-se como veterinária. Sofia nunca esqueceu as noites em que, com 7 anos, ajudara a erguer uma senhora caída no restaurante. Aquele gesto virara para ela um juramento de vida. Nas tardes de domingo, Amélia gostava de sentar no pequeno quintal e lembrar sua roseira prometida. Carla cumpriu a promessa. Plantaram juntas, num canto que agora respirava amor e cuidado. A rosa cresceu, tímida no primeiro ano, mais forte no segundo, como se cada pétala fosse um testemunho de que a decisão de acolher fizera nascer algo vivo e belo. A roseira tornou-se símbolo e prateleira de memórias para visitas à casa, para as crianças do bairro que olhavam com curiosidade e para Amélia, que ali plantava histórias para além dos lenços e das memórias. Apesar da paz que se instaurou, a sombra dos filhos afastados não desapareceu totalmente. Houve episódios embaraçosos, cartas com exigências, tentativas de fazer valer relações de sangue e até propostas de acordo que cheiravam à pressão. Em uma ocasião, Paulo apresentou documentos pleiteando acesso à conta, alegando necessidade financeira. O banco exigiu ordem judicial. Foi então que o caso avançou por vias legais que trouxeram consequências concretas. Processos no âmbito civil e investigação criminal por abandono do idoso seguiam seu curso. A justiça, no seu mecanismo lento e obstinado, começou a pôr limites naqueles gestos que transformavam parentesco em negócio. Luciana, que na audiência havia confessado a omissão, iniciou um processo de transformação que mais pareceu obra de tempo do que de discurso. Ao visitar Amélia, não mais com justificativas frias, mas com ações, começava a reparar. A princípio, as visitas eram curtas e constrangidas, depois foram sendo mais frequentes. Luciana participou de pequenas tarefas, regar as plantas, ajudar com compras e, em tempo, assumiu papel ativo em uma campanha local que auxiliava famílias a não negligenciarem os idosos.
O trabalho com ONGs trouxe-lhe não apenas redenção pública, mas uma forma concreta de retribuir o que havia sido negado. Acompanhar o processo não significava, porém, eliminar feridas antigas. Carla carregava histórias de discriminação no trabalho, olhares que pesavam e cansaço que se somava ao cotidiano. Ainda assim, a vida, agora compartilhada, encontrou meios de ser plena. Pequenos rituais ganharam força. Risos pela manhã, o cheirinho de pão fresco, desenhos de Sofia colados na geladeira e, claro, as tardes de cuidado com a roseira que florescia mais a cada ano. O tempo, inexorável, trouxe novas fases. Amélia completou 90 anos com serenidade. Em seus últimos anos, viajou pouco. Preferia as visitas da vizinhança, os sermões curtos de conselhos que dava a Sofia e os silêncios cheios de palavras não ditas. Um dia, sentada à sombra do quintal, chamou Carla e Sofia e pediu que sentassem. Tinha em mãos o talão de poupança que guardara tanto tempo. Não falava de números, falava de afeto. Vocês me deram casa, disse. Me deram uma mesa e um ouvido. Tudo o que eu precisava era de alguém que me visse. Havia naquele gesto um reconhecimento que era ao mesmo tempo agradecimento e legado. Amélia preparou um testamento simples, redigido em cartório, com firma reconhecida e assistida por advogado, onde destinou a maior parte dos seus bens a Carla e a Sofia, deixando também uma pequena quantia para Luciana, um gesto de perdão e de esperança na transformação. Clara foi a palavra usada por Amélia mais de uma vez quando queria lembrar a si mesma de uma vida erguida com simplicidade. Quando Amélia partiu, ao completarem-se seus 90 anos, foi numa tarde de outono, calma e digna. Não havia espetáculo, apenas o respeito costumeiro que a comunidade prestava a alguém que escolhera viver com integridade até o fim. Carla e Sofia estavam ao lado, Luciana, com os olhos vermelhos, segurava a mão da mãe uma última vez. E Dona Edna trouxe um pedaço de bolo, como quem traz lembranças embebidas em açúcar. A leitura do testamento ocorreu com a mesma solenidade necessária. As disposições da idosa foram respeitadas. A casa, a poupança remanescente e o pequeno terreno onde a roseira fora plantada ficaram a cargo de Carla e Sofia. Havia também uma cláusula em que Amélia pedia que as contas fossem administradas com cuidado e que eventuais recursos fossem usados para a educação de Sofia, para que a menina cuide de animais e tenha vida, como ela mesma escrevera com a letra firme de quem nunca desistira de sonhar. A morte trouxe luto, mas também produção de sentido. No velório, a comunidade se fez presente. Colegas de trabalho de Carla, vizinhos, pessoas que foram tocadas pela história e que vieram prestar respeito. Uma das presenças mais marcantes foi de Luciana, que após o enterro iniciou um projeto de mobilização social voltado à proteção dos direitos dos idosos. Seu trabalho, vindo de alguém que antes fugira da responsabilidade, ganhou valor justamente porque nascia de reconhecimento e de compromisso com mudança. O Ministério Público, por sua vez, concluiu a investigação sobre o abandono. Houve procedimento que resultou em autuações e em termos circunstanciados para alguns dos filhos, medida que, mais do que penalizar, teve caráter educativo. A sociedade precisava demonstrar que o abandono de idosos é crime, previsto no Estatuto do Idoso, artigo 98, e que a lei existia para proteger os vulneráveis. As repercussões também ensinaram algo à comunidade. O cuidado não é apenas privado, é um contrato social. A repercussão do caso gerou debates, palestras e, em pequena escala, políticas locais de acompanhamento de idosos em situação de risco. Com o passar dos anos, o lar de Carla, Sofia e Amélia viram referência. Pessoas do bairro procuravam ajuda e Carla passou a orientar outras mulheres que, como ela, lutavam para oferecer uma vida digna às suas famílias. A roseira, já adulta, virou ponto de encontro. Crianças brincavam em volta e, em datas especiais, plantar novas mudas era uma celebração. A casa passou a receber visitas de grupos que buscavam entender como a solidariedade pode se traduzir em ações concretas. Sofia tornou-se veterinária. A jovem que carregava tiaras de papel se formou com a mesma ternura que assistira em sua infância. Sua prática integrava a cura animal com o cuidado comunitário. Atendia pets de famílias sem condições de pagar, fazia campanhas de vacinação e, quando podia, levava um pouco de alívio a quem tinha pouco além do amor pelos bichos. Em ocasiões, lembrava a todos que o primeiro gesto de cuidado que marcaria sua vida fora o dia em que ajudara a erguer uma senhora caída no restaurante. As reconciliações foram possíveis, mas não imediatas. Luciana, depois da audiência, começou a se envolver de modo público na defesa dos direitos dos idosos.
Em eventos nas escolas, falava sobre responsabilidade, sobre como o cuidado começa com pequenos atos e sobre a importância de não transformar parentesco em transação. Seu trabalho atraiu olhares, trouxe perdão e construiu pontes. Alguns dos filhos que antes se afastaram reconheceram diante da comunidade seus erros e tentaram reatar laços. Nem todos aceitaram. As pessoas mudam quando querem, não quando são pressionadas. Ainda assim, houve avanços. Ao recordar a véspera de Natal que mudara tudo, Carla e Sofia não viam apenas dor, viam um caminho inteiro. Aquele episódio, que começara com uma cena de abandono, transformara-se em semente de mudança, para elas, para Amélia e para a comunidade. A história ganhou narrativas paralelas, a defesa pública que fora eficiente, o trabalho de assistência social que se fortaleceu e a resistência de uma mulher que, mesmo idosa, soube dizer "eu quero escolher". Em encontros futuros com amigos, Carla gostava de dizer que não fora heroína, apenas alguém que não conseguira virar as costas. Havia nessa declaração humildade e veracidade. A vida que construiu com Amélia e Sofia provou que escolhas pequenas, repetidas, movem destinos. O legado que ficou não foi apenas material, foi um aprendizado comunitário sobre dignidade. Anos depois, quando a roseira floresceu em abril com pétalas rosadas, Sofia levou crianças do bairro para mostrar como se cuida de uma planta. Contou que no início, a roseira parecia miúda e frágil. O que a nutreu foram as mãos que a regaram, a terra que recebeu adubo e o sol que não desistiu de chegar. Era uma metáfora viva. O que parecia frágil, com atenção e cuidado, floresceu. No fim, a última imagem que ficou viva na memória de quem conhecera a história foi simples. A casa iluminada por lamparinas amareladas, um quintal com uma roseira robusta e uma mesa onde sempre havia prato aquecido para quem chegasse. As pessoas aprendiam a bater na porta, a trazer bolo ou chá, e a partir da generosidade daquela família escolhida, outras portas foram abertas. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e conte nos comentários de que cidade você está assistindo. A história não encerra numa única vitória, nem numa punição perfeita. Encerra em continuidade. O processo jurídico mostrou que as leis existem para proteger e que a justiça pode punir quando há dolo. O afeto mostrou que família pode ser construída por escolha e que dignidade não se compra, se pratica. A última palavra de Amélia, escrita com a calma de quem já vivera muito, foi para que o cuidado fosse passado adiante. Cuidem uns dos outros. Hoje, quando pessoas passam pela rua onde a roseira vive, podem ouvir risos no quintal, passos de crianças e um chamado para que ninguém vá ao Natal pensando que abandonar é a solução. Há sempre uma mesa pronta, porque alguém decidiu que naquele dia de festa ninguém ficaria só. Se essa história te fez acreditar na bondade, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.